Wesley já tá aí na parada. Wesley, se você já quiser entrar tocando, senta o pau, como eu diria. Edgar Trompete. Eu passei a tarde hoje. Eu recebi semana passada o bocal do Padovani para Piccolo. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Pera aí. Aí. É um bocal que eu ajudei a desenvolver. Estamos no processo aí, né? Deixa eu ver. Bocal para Piccolo. Eu tô gostando bastante do resultado desse bocal. Olha ele aí. E aí, tudo bem? E aí, meu irmão? Tudo certo. Pô, cara, você tá bonito. Eu acho que eu vou tomar banho primeiro e depois eu volto aqui. Você tá todo. Bicho, é que eu pentei o cabelo hoje. Eu falei, não, eu vou conversar ali, eu preciso melhorar o cabelo. Ah, mano, eu coloquei aquela foto sua com um blackzão. Eu falei assim. Poxa, vai estar igual, né? Não, Eu falei, pô, entra outro cara. é outro Pô, cara, mano, é isso aí. já, já tem uma turma entrando aqui, tá começando. O trompeticano tá começando a ficar um pouco mais sofisticado. Mas Pô, que quando ótimo. tiver. Quando eu tiver muito sofisticado, eu faço alguma coisa pra ficar. Não, Você mas eu entendeu? aprendi com você aí, aprendi algumas coisas. Eu vi lá no canal lá que você falando a respeito de luzes lá. Eu falei, caramba, no meu celular eu preciso dar um jeito. Eu arrumei uma luzinha aqui para Cara, não, a dar sua uma luz tá. clareada, Hoje, alguma coisa assim. hoje a minha luz não tá 100%, mas a sua tá muito boa. É, que Muito boa. ótimo. Ó, Parabéns aí. tô fazendo um teste aqui também. É um bocal do meu aluno. Dá uma olhada para você ver se você conhece. Quem é seu aluno? É um Ele dos. chama, ele chama Alexandre. Ele deixou esse bocal. Inclusive eu estava testando algumas coisas aqui de bocal e aí ele comprou o bocal. E ele falou: "Ah, Wes, eu não tô usando. Você quer ver?" Eu falei: "Ah, Esse é o CL3. esse é o DC3." DC3. Ah, é bocal de agudeiro. É, então, ele é um pouco diferente assim de É. do que eu tô acostumado, mas é um bocal que tem algumas qualidades que eu gostei nele, assim. Agora eu Olha. só preciso achar o meio entre esse e o que eu estou usando, né? Na verdade é Qual um que você usa? GR, assim. O O, GR. o GR que eu uso é um 3MS. Ou 3C da BA também. Mas eu Aham, achei bem seria interessante, parecido. assim, de... Manda. Tá meio frio aqui, peraí. Não, manda, não. O som... É isso Ô, aí, louco. escutando, assim. Bravo. É, Puta, cara, que bonito. Que é bonito. bonito, não Que sei trecho. como o som tá chegando aí, mas é interessante, assim. É bem É. diferente Não, do... o som aqui chega. A música chega antes do som. Ah, entendi. Ó, A eu beleza treinar. sonora aí chega antes aí. Pô, tá bonito. É, eu gostei do som do bocal, da clareza, né? A Sim, clareza. sim. Ele tem um timbre completamente diferente, assim, do que eu tiro com o GR e com o Bar. Agora, eu acho que é uma adaptação, assim. Não sei como vai funcionar quando for tocar numa Big Band ou num Big. grupo maior. Mas Aham. o som que ele me proporciona para tocar essas coisas aqui é bem interessante, assim. É satisfatório. É, sim, com certeza. Eu percebo que a galera, por exemplo, você faz bastante solo também, né, cara? Ah, eu não sou um solista, mas eu tenho tirado bastante coisa, faço para mim, Uhum. assim, não me Sim, considero sim. solista, assim. É, esse é o caminho para quem não se considera se tornar. Ei, pode ser. É, 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 é fazer coisas, né?
Eu Sim. acho, eu sempre converso isso com amigos. Inclusive, o Diego Calderoni está aqui falando que tocou com você na Big O Band da Diego, MS. Calderoni. a gente tinha que Valeu, fazer uma Diego. prática. A história que ele quer que eu conte. Que a gente fazia. É, já começa Agora, com história, manda pau. não, essa história a gente precisava fazer uma prática, alguma coisa assim. Eu não lembro se era. Com certeza deveria ser uma coisa que a gente não podia faltar. Que era Hum. uma Big Band, e aí chegava lá, só tinha eu e o Diego na Big Band. E a gente ia tocar, assim, em vez de ter umas coisas leves, eram umas coisas muito pesadas, sabe? Exato. Coisa só acima do pentagrama lá. E às Nossa. vezes a gente ficava tocando, oitava abaixo. Aí o professor chegava, não é isso não. Pode tocar. Aí assim, às vezes apareciam uns três, quatro, e a gente foi um semestre assim. Eu e o Diego Nossa. foi firme nessa matéria e deu tudo certo assim no final. Mas é É, engraçado. bicho. Às vezes na escola a gente tem essa questão de cumprir a tabela ali, né, cara? Sim. Eu lembro que nos Estados Unidos a gente tinha um evento lá que chamava International Day. E aí, bicho, tinha eu, Chiquinho, do trompete, tinha o Alas da viola, tinha o Edgar Leite no violino e tinha o Douglas, que era um contrabaixista. Douglas, eu não lembro o sobrenome do Douglas, esqueci. E aí, bicho, a gente fez um grupo de choro. A gente fez um grupo de choro para tocar chorinho, só que dois trompetes, bicho. Ah, Eu sei que não. aprendi. É, eu sei que aprendi a tocar pandeiro em 2 semanas. Até hoje eu toco pandeiro. E olha a loucura. Até hoje eu toco pandeiro, eu gosto de tocar pandeiro de choro, assim, gosto de fazer uns negócios, brincar. Por isso aí, eu fui na internet, bicho, no YouTube, como tocar choro. Fazendo Olha, aulinha pelo YouTube. E aí depois foi um cara na universidade chamado Charles Lazarus, que é um trompetista que toca choro. Ele é americano, tudo, e gravou um choro conhecido. Eu esqueci o nome do CD dele, um CD muito bacana. E gravou um chorinho. E aí ele foi dar o masterclass lá na escola. E aí eu cheguei antes e eu conversando, falando que era brasileiro, ele falou, nossa, eu gravei um choro. Eu falei, eu toco pandeiro. Bicho, no olha. masterclass ele falou, vai lá, pega o pandeiro. E eu tocando pandeiro. O Chiquinho chorava de rir, bicho. Ele falou, o que você tá fazendo aí? Esse cara tá fazendo qualquer coisa. Eu tenho gravado isso, qualquer dia eu vou postar, mano. Poxa, eu quero ver Isso é isso aí. um, Muito bom. essas coisas de escola, né, mano? Que você tem que cumprir a regra e acaba te levando para lugares, né? Conhecendo gente e tudo mais. Eu Aqui, ó. tenho uma história também boa dessa, de pandeiro. Eu fazia aula na IMESP do Brooklyn ainda. E lá eu Uhum. fazia aula com o Daniel e depois eu tinha uma aula de rítmica. Só que assim, como não tinha vaga, eu entrei bem depois, assim, entrei já na metade do pessoal da rítmica. E o Uhum. professor era o Beto Caldas. O Beto Caldas falou, Conhece? ó, a gente está passando umas coisas aqui, eu pedi pro pessoal, conversei com a sala para comprar um pandeiro e você, como chegou agora, você não tem opção, você vai ter que comprar. Aí eu falei, poxa, eu comprar pandeiro? Ele falou, não, você não precisa saber tocar, mas que eu vou passar a técnica aqui e a gente só vai fazer o ritmo do que eu vou passar aqui na sala. Nossa, mas eu era a tristeza da sala, assim, porque eu não tinha coordenação, né? Pra mim era só bater aqui, mas tem toda a parte da mão Tem que um você tem que som, né? colocar, né? E eu O dei som. muito trabalho, assim, na sala, porque eu não sabia tocar, né? Fui o último a chegar e tá bom. Aí passou um tempo, aí depois eu fui fazer um sub lá pro Paulo Jordão quando tinha a Jazz Sinfônica de onde? De Diadema. Diadema. Aí o Beto Caldas tocava lá. Eu falei, puta, se o Beto Caldas lembrar de mim, ele vai falar, esse moleque que acabava com O a cara minha do aula. pandeiro aí. Cara do pandeiro em 13x8, né? É, bem isso aí, bem isso aí. Pô, mano, que legal pra caramba essas histórias aí.
de escola, né? Sim. Aproveitar que a gente está falando de escola e daqui a pouco eu vou querer que, se possível, você tocar mais. A gente, se puder, a gente tocar um pouquinho, você tocar mais um pouquinho, assim. É aproveitar, mano. Eu tenho uma ideia de daqui a 2 semanas a gente fazer uma, uma live show, mas só que o esquema é fazer uma live show de cada pessoa que eu entrevistei aqui, vir, se quiser, claro, né, mano? Se o cara Sim. aceitar, vir tocar, sei lá, a gente fazer 15 minutos, prepara um repertório. Tem um cara que vai tocar choro, que é o Daniel. Já tá preparando já com acompanhamento, né? Sim. Play along e vai mandar bala. 15 minutos de som. Nessa mesma pegada. A gente nem vai trocar ideia. Abriu, tocou, 15 Abriu, minutos, tchau, a vida que segue. tá E certo. aí, É bom. é meio que dando uma palhinha desse projeto. Claro que você vai ser convidado, eu tenho outros caras na mente aí para convidar também. No meio, assim, daqui um pouquinho você tocar mais e tocando aos poucos. Olha o Mesaque aí, ó. Temos um flautista aí, então. Nossa, Mesaque, o dia que você aparecer com essa frautinha vai ficar esmagada. Não é a Mas, flauta, não é a flauta que ele colocou lá no vídeo ele fazendo aula online, não, né? é essa mesmo. É essa mesmo. Flautinha sem vergonha, cara. Mas Pô, foi muito engraçado, né? Ele entrou com a, com a flautinha dele. A gente já achou o bico. Então, aproveitando esse negócio, a parada, a gente falando de escola aí, falar um pouco do seu começo aí, da sua formação, da onde você veio. então, bastante gente acha que eu sou de São Paulo, né? Tô bastante para São Paulo, mas Uhum. eu moro aqui em Campo Limpo Paulista. Para quem não conhece, Campo Limpo Paulista é aqui para Jundiaí, essa região fica no meio entre Campinas, entre São Paulo, mas Sim. é mais interior, não é Zona Sul. Tem Campo Limpo em São Paulo também, né? Uhum. Eu É aquela. comecei aqui na fanfarra. Inclusive é um trompetista que é o Ederley, ele que foi o primeiro professor lá. Depois eu Conhece? tive um outro professor também que foi muito importante para mim, que é o Marcelo Soró. Isso, é perto. Soró. É, o Soró. Irmãozão. Soró é um Irmãozão. grande trompetista, assim. Eu tenho uma, uma dívida enorme com ele, assim, né, nessa questão de professor, como ele me encaminhou para fazer. E depois eu cheguei a estudar também, assim, por intermédio do Ederley, ele me passou para estudar na FITO, que é lá Sim, em Osasco. Aí eu conheço. fiz a minha faculdade lá, eu fiz o bacharel erudito com o professor foi o Roberto Gastaldi. O Gastaldi foi meu Ah, professor lá e tal. E terminei a faculdade, continuei estudando também. Assim, entre o meio da faculdade, eu consegui uma bolsa lá. Só que essa bolsa era para tocar numa big band, que era lá do Conservatório Vila Lobos. Então uhum. eu entrei na big band, não sabia o que era uma big band, eu sabia. Mas para ter essa bolsa e assim, aí através dessa big band comecei a conhecer o Maestro Branco, conhecer todo o pessoal lá que daquela região ali. E foi assim. Depois eu continuei, fiz também a licenciatura na FAMOSP Mozarto. Essa é a minha formação. E entre a Mozarto, eu lembro que eu também estava estudando na EMESP. Estudei acho que uns 4 anos e meio com o Daniel, assim, lá. Ah, legal. E também foi muito importante, assim, para mim e pro que acontece até hoje, inclusive, assim. Foi através Uhum. dessas aulas que me influenciou a um monte de coisa, assim, que hoje eu vejo que foi tão importante e necessário para minha formação. É mais Que legal. isso, Wellington. Bem De resumido. formação, né? Você conseguiu resumir legal e deu para a gente ter uma visão, principalmente quando você fala os professores que por exemplo, Ederlei, o Sim, Soró, né, que são
excelentes professores, assim, que formou muita gente boa que está tocando aí. O Soró, especialmente, recentemente eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com ele, né? Na verdade, a gente começou esse trabalho, o trabalho, aí entrou a pandemia, mas o legal, o quanto ele tem esse conhecimento, né, bicho, assim, uma sacada que você vê de experiência, né? Isso para um cara que está estudando, é essencial, né? É Sim, com primordial. Quem certeza. está começando essa É, experiência. o Soró, inclusive, faz um tempo já que a gente fez um casamento junto. Fazia tempo que eu não via. Eu vi ele tocando umas coisas que ele passava pra mim, assim, de Armans, assim. Eu vi ele tocando e falei, caramba, Soró continua estudando em alto nível. Deve Uhum. ser muito difícil chegar num nível desse, assim. E é uma pessoa que talvez o pessoal daqui conhece ele bastante, mas o pessoal de São Paulo talvez não conheça tanto, assim, Não né? conhece. Mas A é uma galera não pessoa, conhece. Eu como acho que assim, pessoa, músico, é um cara fenomenal aí. a gente deve. Você é uma geração, talvez duas gerações depois da minha geração de escola de EMESP, essas coisas. E eu vejo a geração atual e a geração um pouquinho mais para trás, assim. E é engraçado, assim, né? A gente vê a turma assim e vê essas pessoas que nem o Soró mesmo, não tem tanto protagonismo, vamos dizer assim, aqui. O pessoal meio que não conhece ele, né? E é um baita de professor, assim, que na época que eu estudava, ele também ainda estava estudando, porque ele é um pouco mais velho que eu, acho que ele é uma geração antes da minha, assim, da galera de escola, e eu já ouvia falar, já ouvia tudo. Hoje em dia é um grande professor, não só o Soró, mas também o Edelei, né? Ederlei. Sim, E as pessoas aqui não conhecem. O lance da experiência, cara, eu acho que a experiência é tudo. O lance dos bailes que tinha até há pouco tempo atrás, que não tem mais, essas fogueiras, né? Que, bicho, te coloca o pé no chão, o lance, assim, às vezes a gente tá tocando pra caramba, acha que é Superman e acaba esquecendo que, bicho, qualquer momento o chão pode sair dos sim. seus pés, né? É É. loucura. O Soró, o Ederlei também, assim, essa região aqui é relativamente pequena, assim, né? Campo Limpo Paulista. Mas por conta de ter uma fanfarra que hoje é uma orquestra de metais, assim, você vê que tem muitos músicos, assim, o Anderson Menezes, o Wagner, são pessoas que saíram O daqui, irmão assim. do Anderson. O O Anderson é Anderson, o que foi estudar fora? não, Anderson Menezes, esse. Assim, Ah, tem, tá. Não, é outro. Uhum. se falando de trompete, mas trombone também você tem o Anderson Pego, tem o Pego. Peterson, que são pessoas que passaram pela fanfarra, Uhum. entre outros, assim, que você vê que são músicos excepcionais, assim, hoje em dia. Tomaram direção, né, cara? E teve essa direção, um início, assim, como pelo Ederlei, assim, vamos dizer. Que legal, velho. Ó, eu vou pedir para você já, se der e rolar aí, sem vinheta, sem nada, dar uma palhinha. E aí a gente volta falando mais coisas aqui, que tem tudo, Falou de mano. choro, eu vou tocar um É, choro que eu pretendo gravar ele aí. Eu fiz isso em ixi, 2011, 2012. Vou criar é coragem, seu o show? rapaz. Você que compôs? Sim, É, é, eu, tem uma história meio que triste, mas é interessante. Vou tocar aí, depois você me manda bala.